Dando continuidade à nossa análise das riquezas naturais, passemos agora a refletir sobre aquelas que pertencem ao reino vegetal. As riquezas do reino vegetal, escassez ou suficiência? Mais uma vez, lembremos-nos de que continuamos falando sobre economia e, portanto, da produção, transformação e distribuição de riquezas, agora do reino vegetal, para o atendimento das necessidades básicas humanas, individuais e sociais. Imaginemos um agricultor resolvido a produzir milho, iniciando a sua plantação a partir do cultivo de um só grão. Vai começar a produção apenas um grão de milho. Plantado o primeiro grão e após aplicar todos os tratos culturais, verá brotar uma planta que produzirá, entre outras, uma espiga principal, da qual colherá em média 350 grãos. Nós sabemos que no pé de milho só existe uma espiga, mas existe a espiga principal e existem outras espigas. No caso aqui nós vamos falar exclusivamente da espiga principal. Caso ele decida adotar como política para o seu negócio que, de cada espiga principal, os 100 melhores grãos serão para replantio e o restante da colheita para o consumo próprio e a oferta ao mercado, teremos o seguinte resultado. Na segunda plantação, dos 100 grãos plantados, mantidos todos os tratos culturais, brotarão 100 novas plantas que produzirão 100 novas espigas principais, das quais colherá 10.000 novos grãos selecionados para novo replantio. E aí já deu para ver que a nova plantação vai ser 10.000 pés de milho, né? 10.000 pés de milho, portanto 10.000 espigas e por aí vai. Muito bem. Percebemos no exemplo do agricultor que a sua produção de milho tenderá a crescer numa progressão geométrica de razão 100 em direção ao infinito e que esta produção, quando superar a procura no mercado, fatalmente ensejará uma produção excedente. Por outro lado, se o agricultor decidir cruzar os braços e não mais produzir milho, acontecerá o efeito inverso, que é a escassez. Em nosso exemplo, vimos o agricultor, o grão de milho, o pé de milho, a espiga, os grãos produzidos e a produção imensa a partir de um único grão. Portanto, em relação à produção de milho, a suficiência da sua produção é uma questão de gestão e nada mais. E assim, o exemplo do milho também serve para o arroz, o feijão, o trigo, as frutas, as verduras, as batatas e tantos outros produtos vegetais. Se não, vejamos. Suficiência de arroz, uma questão de gestão. Suficiência de feijão, uma questão de gestão. Suficiência de trigo, uma questão de gestão. E suficiência de frutas, uma questão de gestão. Suficiência de verduras, uma questão de gestão. Precisamos apoiar os agricultores para poder, o Estado tem que gerir o Estado corretamente, apoiando os produtores para que não aconteça a escassez. A suficiência de batatas também é uma questão de gestão. Os exemplos dos diversos cereais, legumes, frutas e verduras são válidos também para as pastagens e principalmente para o reflorestamento e a produção de madeiras. Imaginemos muitas microempresas incentivadas pelo Estado a investirem na produção de mudas para reflorestamento, como esse exemplo aí. Enquanto muitas outras empresas são incentivadas a investir no reflorestamento das áreas devastadas, conciliando recuperação de espécies nativas com a produção de madeiras. E aí? Admitamos agora que esses incentivos serão permanentes e integrantes de uma política de Estado, voltada para a recuperação de todos os nossos biomas. Consequência, suficiência de madeiras e florestas, uma questão de gestão. O bom senso nos sugere que entre a oferta e a procura das riquezas vegetais no mercado,
existe um ponto ideal entre essas forças que as equilibra, neutralizando os efeitos dos fantasmas conhecidos como excedente e escassez. Esse ponto ideal é a suficiência, passível de se obter mediante a excelência na gestão da produção dos bens do reino vegetal, principalmente quando ocorrem os fenômenos naturais das safras e entre safras. Fica assim comprovado que tanto o surgimento do fenômeno do excedente como da escassez de riquezas no reino vegetal, bem como a suficiência dessas riquezas, é uma mera questão de gestão. Na sequência, focaremos as riquezas do reino animal, para que também, após refletirmos sobre o assunto, possamos concluir: elas são escassas ou suficientes?